Os capacitores se utilizam para introduzir demoras na ativação dos circuitos. Este tipo de temporização se utiliza para conseguir demoras na colocação em funcionamento de circuitos. Imaginemos, por exemplo, um circuito de alarme. É necessário prever um espaço de tempo breve para poder sair do local protegido pelo alarme depois de ativá-lo e também para poder entrar e desativá-lo. Estas demoras podem ser conseguidas com os circuitos de temporização muito simples baseados numa rede de retardamento RC, denominada assim porque está formada por um resistor e um capacitor. O experimento. O circuito do experimento tem duas temporizações baseadas em duas redes RC e dois LED de prova para visualizá-las. Se conectarmos a alimentação e deixarmos o circuito conectado bastante tempo, observaremos que o diodo LED 2 demora bastante para iluminar-se. O LED 1 estará apagado e o LED 2 aceso. Este será o estado de repouso, ou seja, o normal. Se agora colocarmos e tirarmos um fio entre os dois terminais de C1, quer dizer, se provocarmos um curto-circuito breve, descarregaremos este e começará a temporização. Primeira temporização. No circuito temos duas temporizações claramente diferenciadas. Vamos ver a primeira delas. Está formada pelo resistor R1 e o capacitor C1 na porta 1A. O diodo LED 1 e o resistor R3 têm a missão de indicar o estado de saída da porta. Quando conectamos o circuito à alimentação, o capacitor está descarregado e começa a carregar-se, aumentando a tensão nos seus extremos através do resistor R1. A porta 1A, ao ter as suas entradas unidas, atua como inversora, de maneira que se a entrada é menor de 6,5 volts a considera como zero e na sua saída há o LED 1 iluminado. Quando a tensão supera os 6 volts, é e a saída passa a zero, LED 1 apagado. Para voltar a repetir o processo, já com a alimentação conectada teremos que provocar um curto-circuito nos extremos do capacitor para colocar a sua tensão a 0 volts e para que comece de novo a carga ou temporização. Segunda temporização. Uma vez vista a primeira temporização, a segunda é exatamente igual, mas está em cadeia, quer dizer, a carga dos capacitores C2 e C3 através dos resistores R4, R5 e R6 não começam até que na saída de 1B, patinha 4, haja O diodo LED 2 de saída nos indicará quando a tensão que o capacitor tem é 0, LED apagado, e quando alcança ou depois da carga, LED iluminado. O que acabamos de dizer pode parecer um pouco estranho, mas se analisarmos o circuito vemos que o sinal à entrada de 1C, que é a tensão dos capacitores, se inverte por 1C e volta a inverter-se por 1D, de maneira que ficamos na mesma da entrada. Provas experimentais. Uma vez montado e provado o circuito podemos fazer alguns experimentos para entender conceitos e tirar qualquer dúvida. Assim, por exemplo, podemos alterar a resistência R1 por uma de 47K, provocando um curto-circuito no capacitor e veremos que diminui o tempo consideravelmente, reduzindo-se a um pouco mais de 1 segundo. O mesmo efeito de redução do tempo de temporização se produz, se diminuirmos o capacitor de 22 microfarad a 2,2 microfarad. Desta forma, podemos ver o tempo que passa desde que se exerça uma ação, neste caso, curto-circuitar o capacitor, até que se produza o efeito, que será a iluminação do LED. Esta montagem seria muito útil para temporizar o tempo desde o momento em que entramos em casa até poder desativar o alarme. Numa situação normal, o alarme se ativaria logo que detectasse a porta aberta e você se assustaria, o que não seria muito agradável. Desta maneira, podemos controlar isto. Para comprovar que o capacitor é realmente a alma dos circuitos temporizados, o que faremos é tirar os capacitores C2 e C3, e desta forma os dois diodos LED se iluminarão de forma oposta. O circuito integrado será inserido levando em conta a sua cavidade de orientação. É preciso certificar-se de que esteja colocada para o lado da parte superior da placa. Se durante a prova não funcionar nada, devemos comprovar primeiro todas as conexões e o estado das pilhas, e depois todas e cada uma das portas, tal como vimos no experimento anterior.